Quando fui parar no hospital após uma queda, meu filho me deixou na fila da emergência e disse: "Tenho mais o que fazer. Se vira." Ouvi a porta girar. Fiquei sozinha na cadeira de plástico duro, com o número de senha na mão. Quando cheguei em casa após alguns dias, peguei o telefone e tomei uma decisão. No dia seguinte, ele abriu a caixa de correio e desabou ali mesmo, na calçada, na frente dos vizinhos. Porque algumas decisões não têm como voltar atrás. Meu nome é Dirce Alves Teixeira. Tenho 70 anos. Era terça-feira de manhã, quando escorreguei na poça de sabão no quintal e bati o quadril no chão de cimento com uma força que tirou todo o ar dos meus pulmões. A dor foi tão violenta que gritei sem querer. Um grito que saiu do fundo do peito, daqueles que a gente não controla. Dona Lourdes, minha vizinha de 23 anos, ouviu pelo muro. Veio correndo. "Dirce, você tá bem?" Tentei me levantar. Não consegui. A perna direita simplesmente não respondia. Era como se tivesse desligado do corpo. Lourdes entrou pelo portão lateral. Ela tem chave reserva da minha casa desde que fiquei viúva e me ajudou a sentar encostada na parede. "Dirce, você precisa ir para o hospital agora. Isso pode ser fratura. Vou chamar o SAMU." Segurei o braço dela. "Não, Lourdes, liga para o Juliano. Ele mora aqui perto. Ele pode me levar." Ela hesitou. Conhecia meu filho bem o suficiente para saber que aquilo não era garantia de nada. Mas fez o que pedi. Pegou o celular, discou. Juliano atendeu com aquela voz irritada de sempre. "Oi, dona Lourdes, o que foi?" Ela explicou. "Eu caí. Tô com dor. Acho que é grave. Preciso ir para o hospital." Juliano suspirou do outro lado da linha. Um suspiro longo, cansado, como se ela tivesse pedido um favor absurdo. "Ah, não sei se eu posso agora. Tô trabalhando." Lourdes endureceu a voz. "Juliano, sua mãe caiu. Ela tá no chão. Ela não consegue levantar. Ela precisa de você. Agora." Silêncio do outro lado. Depois, "Tá bom, eu vou aí." Demorou 40 minutos para chegar. 40 minutos que pareceram 4 horas. Fiquei ali sentada no chão, com as costas apoiadas na parede fria, olhando para o quintal que eu tinha acabado de lavar. A poça de água com sabão ainda estava lá, o balde tombado, a vassoura caída. Lourdes ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, rezando baixinho. Quando Juliano finalmente chegou, veio sozinho, sem a esposa, sem os filhos. Entrou pelo portão com cara fechada, olhou para mim ainda no chão e disse apenas: "Levanta, mãe. Vamos." Tentei me levantar. A dor foi tão forte que quase desmaiei. Ele pegou meu braço com impaciência, me puxou para cima sem cuidado nenhum, me arrastou até o carro, me empurrou para dentro do banco de trás como se eu fosse saco de batata. Lourdes subiu do outro lado, me segurou, me amparou. Fomos até a UPA mais próxima. Juliano estacionou torto, desceu, abriu a porta de trás e me puxou para fora sem esperar eu estar pronta. Lourdes me amparou do outro lado. Entramos na recepção. Fila enorme. Juliano foi até o balcão, pegou a senha, voltou e me entregou o papel amassado. "Número 47, você vai ter que esperar." Sentei numa cadeira de plástico duro. A dor no quadril latejava, pulsava, subia pela coluna inteira. Lourdes sentou ao meu lado. Juliano ficou de pé, mexendo no celular. Passou 15 minutos assim. 30, 45. Ele estava visivelmente impaciente. Balançava a perna. Bufava. Olhava para o relógio a cada 2 minutos, até que não aguentou mais. "Mãe, isso vai demorar demais. Eu preciso voltar para o trabalho." Olhei para ele. "Filho, eu tô com dor. Eu não consigo ir embora assim." Ele bufou. "Então você fica. Quando terminar, você me liga que eu venho te buscar." Antes que eu pudesse responder, ele virou as costas e começou a andar em direção à porta. Lourdes gritou: "Juliano, você não vai deixar sua mãe sozinha aqui." Ele parou, virou, olhou para mim com uma frieza que eu nunca tinha visto nos olhos dele e disse, com uma calma assustadora: "Tenho mais o que fazer, se vira." Ouvi a porta giratória girando. Vi ele atravessar o estacionamento, entrar no carro, sair. Fiquei ali sozinha, sentada naquela cadeira de plástico duro, segurando o número de senha na mão. Lourdes sentou ao meu lado em silêncio absoluto. Depois de um tempo, ela disse baixinho: "Dirce, eu não acredito no que eu acabei de ver. Que tipo de filho faz isso?" Não respondi, porque não tinha resposta.
Apenas ficamos ali, esperando. Eu com dor no quadril e outra dor que não tinha nome. Espera, porque fica muito pior essa história. Esperei 3 horas até ser chamada. 3 horas sentada naquela cadeira, com a dor aumentando a cada minuto. Lourdes ficou comigo o tempo todo. Não saiu nem para ir ao banheiro. Quando finalmente chamaram meu nome, fui atendida por um médico ortopedista jovem, cansado, que me levou para fazer raio-x. Deitei na maca gelada. Tentei não me mexer enquanto a máquina tirava as imagens. Voltei para a sala de espera. Mais meia hora. Quando o médico me chamou de novo, ele mostrou o raio-x na tela do computador e disse: "A senhora tem uma fratura por impacto no colo do fêmur. Não é deslocamento total, mas é grave. A senhora vai precisar de repouso absoluto, medicação forte, acompanhamento rigoroso. E vai precisar de ajuda em casa. A senhora não pode ficar sozinha. Tem alguém que pode cuidar da senhora?" Olhei para Lourdes. Ela respondeu antes de mim: "Eu cuido." O médico receitou analgésicos, anti-inflamatórios, orientou o uso de muletas que ele mesmo me emprestou ali. Me liberou. Mas antes de eu sair, a enfermeira Sônia, uma mulher de uns 52 anos, cabelo curto, olhar firme, veio até mim. "Senhora Dirce, eu vi o que aconteceu aqui hoje. Vi seu filho trazer a senhora e ir embora. Isso não é normal. Eu registrei tudo no relatório de ocorrências do meu turno. Se a senhora precisar de testemunho, pode me chamar." Agradeci sem entender ainda para que aquilo serviria. Peguei o celular, liguei para Juliano. Não atendeu. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem: "Filho, fui liberada. Preciso que você venha me buscar." Ele visualizou. Não respondeu. Liguei mais 5 vezes. Nada. Lourdes pegou o celular dela e ligou. Ele atendeu na primeira chamada. "Oi, dona Lourdes." Ela foi direta. "Juliano, sua mãe foi liberada. Vem buscar ela agora." Ele respondeu com aquela voz calma, indiferente. "Não dá agora. Tô no meio de uma reunião importante. Pede para ela pegar um Uber." Lourdes explodiu. "Juliano, sua mãe mal consegue andar. Ela tá com fratura no quadril. Você é filho dela. Vem buscar." Ele desligou na cara dela. Lourdes ficou olhando para o celular, incrédula. Depois olhou para mim. "Dirce, ele desligou. Ele desligou na minha cara." Não consegui falar nada. Apenas fiquei ali, de pé, apoiada nas muletas, sentindo a dor no quadril e essa outra dor que tinha tomado conta do peito inteiro. Lourdes pediu Uber com o celular dela. Pagou do próprio bolso. R$ 23. Fomos para minha casa. Ela me ajudou a entrar. Me ajudou a deitar na cama. Trouxe água. Trouxe comida que ela tinha feito na casa dela. Ficou comigo até a noite. Antes de ir embora, sentou na beirada da cama e disse: "Dirce, o Juliano te abandonou. Isso não é filho. Isso é desgraça. Você precisa tomar uma decisão." Fiquei olhando para o teto. Não consegui responder. Fiquei em casa durante 4 dias. 4 dias deitada, tomando remédio de 6 em 6 horas, tentando dormir com a dor que não passava completamente nunca. Lourdes vinha 3 vezes por dia. De manhã cedo, antes de ir para a igreja. No almoço, com comida pronta. À noite, para me ajudar no banho. Juliano não ligou. Não mandou mensagem. Não apareceu. Nem para saber se eu estava viva. Eram 4 dias lentos, pesados, de dor física e outra dor que não tinha nome. Deitada na cama, olhava para o teto e tentava entender o que tinha falhado. Onde? Quando? Se tinha sido eu? Se eu tinha errado na criação? Se eu tinha mimado demais? Ou cobrado de menos? Ou dado tudo sem ensinar gratidão? Não sei. Só sei que naqueles 4 dias eu rezei muito. Pedi a Deus que me mostrasse o caminho certo. Não o caminho fácil, o certo. No 4º dia, consegui me levantar com as muletas. Fui até a sala devagar, pisando com cuidado. Sentei no sofá. Peguei o telefone. Liguei para o pastor Elias da igreja evangélica que frequento há 12 anos. Ele atendeu com aquela voz calma dele. "Irmã Dirce, como a senhora tá?" Respondi: "Pastor, preciso de orientação. Meu filho me abandonou no hospital. Ele não liga. Ele não vem. Ele não se importa. E eu tô cansada. Eu quero tomar uma decisão, mas preciso saber se Deus vai me perdoar." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Irmã Dirce, Deus quer que a senhora tenha dignidade. Ele não quer que a senhora seja capacho de ninguém, nem de filho. Perdão não é o mesmo que permitir abuso.
Vou te passar o contato do irmão Walter, advogado da igreja. Conversa com ele. Anotei o número. Desliguei. Fiquei olhando para o papel. Respirei fundo. Liguei. Dr. Walter atendeu no segundo toque. Expliquei tudo. A queda, o hospital, o abandono, as ligações ignoradas. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele disse: Dona Dirce, vou na sua casa amanhã e a gente resolve isso. No dia seguinte, Dr. Walter chegou às 3 da tarde. Homem de 62 anos, cabelo branco, óculos de armação fina, roupa simples. Sentamos na mesa da cozinha. Ele abriu uma pasta preta. Dona Dirce, me conta tudo desde o começo. Não só a queda, tudo. Como era a relação com seu filho antes disso? Contei. Os anos de abandono emocional que vinham crescendo devagar. As visitas que foram ficando cada vez mais raras. A frieza que foi aumentando. O casamento dele com a Andréia. A mudança que veio depois. Como ele foi se afastando. Como foi parando de ligar. Como foi parando de vir. Como foi parando de se importar. Até chegar no dia da queda, no hospital, no abandono, nas ligações ignoradas. Dr. Walter anotava tudo num caderno. Quando terminei, ele fechou o caderno e disse: Dona Dirce, vou ser direto. A senhora tem uma casa quitada. A senhora tem poupança. A senhora tem um filho que a abandonou quando a senhora mais precisou. Deixa eu explicar como funciona juridicamente antes de qualquer decisão. Ele abriu o caderno de novo. Por lei, Juliano é herdeiro necessário, filho único. Isso significa que metade de tudo que a senhora tem, a chamada legítima, vai para ele obrigatoriamente, independente de testamento. Eu não posso mudar isso com uma caneta, mas o que eu posso fazer são duas coisas. Primeira, a outra metade, a parte disponível, a senhora deixa para quem quiser. Pode ser a Lourdes, pode ser a igreja, pode ser quem a senhora escolher. Segunda, eu posso incluir no testamento uma cláusula de deserdação fundamentada, com base no artigo 1962 do Código Civil, desamparo do ascendente em grave enfermidade. Com toda a documentação que a gente tem, o relatório da enfermeira, o histórico de abandono, as testemunhas, eu monto um dossiê que vai dificultar muito a vida dele no inventário. A batalha real vai acontecer depois que a senhora morrer. Mas com essa documentação, ele vai perder. Fiz silêncio. Olhei para a parede da cozinha, para a foto do meu marido pendurada ali, para as paredes que a gente construiu juntos, tijolo por tijolo, ao longo de 22 anos. Então ele ainda vai ter direito a alguma coisa? Dr. Walter respondeu direto. A legítima, sim, a menos que a deserdação seja confirmada pelo juiz no inventário, e eu vou fazer tudo para que seja. Respirei fundo. E a Lourdes? Ela pode ficar com a parte disponível da casa? Dr. Walter disse: pode. A parte disponível equivale a aproximadamente R$145 mil do valor do imóvel. Não é a casa inteira, mas é metade dela. E se a deserdação for confirmada, ela fica com tudo. Olhei para a parede de novo, para a foto, para a cozinha que eu pintei com minhas próprias mãos, para o piso que a gente colocou junto. Faz tudo o que precisa ser feito. Doutor. Walter fechou a pasta, mas antes de ir embora, eu disse: espera, eu preciso contar para a Lourdes antes de qualquer cartório, ela precisa saber. Ele concordou. É o certo a fazer. Chamei Lourdes. Ela veio como sempre vinha, com uma panela de sopa na mão, preocupada com minha alimentação. Sentamos na mesa da cozinha. Disse: Lourdes, o Dr. Walter vai me ajudar a fazer um testamento, e eu quero deixar a parte disponível da minha casa para você. Ela parou. Pousou a panela devagar na mesa. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça. Dirce: não, eu não faço o que faço por causa de casa nenhuma. Eu faço porque você é minha irmã de coração. Não precisa disso. Peguei a mão dela. Eu sei que não faz por isso. Por isso mesmo é você. Quem faz sem esperar é quem merece receber. Ela começou a chorar. Eu comecei a chorar. Dr. Walter, que estava na sala fingindo ler uns papéis, tossia discretamente. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. 2 dias depois, Dr. Walter agendou o tabelionato. Na manhã marcada, me levantei cedo, me vesti com a roupa mais bonita que eu tinha, peguei as muletas. Lourdes veio me buscar. Fomos de carro. Ela dirigindo, eu no banco do passageiro com a perna estendida. Entramos no cartório. Lugar frio,
Cheiro de papel velho, silêncio pesado. Sentei na cadeira à frente do tabelião. Doutor. Walter apresentou o documento que tinha preparado. Testamento público, com cláusula de deserdação de Juliano fundamentada no artigo 1962, inciso 4. Desamparo de ascendente em grave enfermidade, acompanhada de toda a documentação, relatório de ocorrências da enfermeira Sônia, declaração de Lourdes como testemunha ocular, histórico médico completo, registros das ligações não atendidas que a operadora de telefone forneceu mediante solicitação judicial. A parte disponível da casa destinada a Lourdes. A poupança de R$38 mil destinada a Felipe e Laura, em conta administrada por curador independente até eles completarem 25 anos, blindada contra os pais. O tabelião leu o documento em voz alta. Cada palavra, cada cláusula, cada condição. As testemunhas assinaram. 2 funcionárias do cartório que eu nunca tinha visto na vida. Eu assinei. De muletas, com a mão firme e o coração pesado, mas a cabeça absolutamente clara. Doutor. Walter me olhou. Disse baixinho. Feito. A senhora pode mudar de ideia quando quiser, mas eu acho que não vai querer. Respondi. Não vou. Mas Dr. Walter fez algo a mais, sem me avisar antes. Ele enviou cópia autenticada do testamento pelos correios, com aviso de recebimento para o endereço de Juliano. Carta registrada. Oficial. Lacrada. Com o timbre do cartório bem visível no envelope. No dia seguinte de manhã, Juliano abriu a caixa de correio. Pegou o envelope. Viu o timbre. Abriu ali mesmo, na calçada, na frente dos vizinhos que passavam. Leu de novo. E segundo o que a Lourdes me contou depois, porque ela conhece gente que mora na mesma rua, ele desabou ali mesmo, sentado no meio-fio, segurando o papel com as mãos trêmulas. Ficou ali por quase meia hora, sem se mexer, apenas olhando para o papel, porque algumas decisões não têm como voltar atrás. Antes de continuar, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Se fosse com vocês, se o filho de vocês tivesse abandonado vocês num hospital, ignorado as ligações, deixado vocês sozinhos com dor, vocês conseguiriam perdoar? Ou vocês fariam o que eu fiz? Porque o que eu descobri depois, quando o Dr. Walter me explicou meus direitos, mudou tudo completamente. 2 horas depois de receber o testamento, Juliano apareceu na minha porta. Bateu com força. 6, 7 vezes. Eu estava deitada na cama, ainda me recuperando da fratura. Lourdes estava na cozinha fazendo almoço. Ela foi atender. Abriu a porta só uma fresta. Juliano, o que você quer? Ele estava vermelho, suado, com o papel do testamento amassado na mão. Eu quero falar com minha mãe. Agora. Lourdes foi firme. Sua mãe está se recuperando da fratura que você ignorou. Se você quer falar com ela, fala com educação. Ou eu não deixo você entrar. Ele respirou fundo. Tentou se controlar. A voz saiu mais baixa, mas ainda trêmula. Por favor, dona Lourdes, eu preciso falar com ela. Lourdes veio até o quarto. Me avisou. Olhei para ela. Deixa ele entrar. Juliano entrou no quarto. Ficou de pé no pé da cama. Segurava o papel com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mãe, o que é isso? A senhora fez testamento me excluindo da herança? A senhora tá louca? Respondi calma, sem levantar a voz. Não, Juliano. Eu tô lúcida. Muito lúcida. E eu tomei uma decisão. Ele explodiu. Decisão? Que decisão? A senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Essa casa é minha por direito. Olhei para ele, direto nos olhos. Direito? Que direito, Juliano? O direito de me abandonar num hospital? O direito de não ligar, não visitar, não se importar? Que direito é esse? Ele tentou mudar de estratégia. Sentou na beirada da cama. A voz ficou mais mansa, falsa, performática. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que eu devia ter ficado com a senhora no hospital. Mas eu estava nervoso, estava com problema no trabalho, estava sem cabeça. Eu não estava pensando direito. Mas eu te amo, mãe. A senhora sabe disso. Respondi. Não, Juliano. Eu não sei. Porque amor não abandona. Amor não ignora a ligação. Amor não deixa a mãe de 70 anos sozinha, numa cadeira de hospital com fratura no quadril, enquanto vai embora porque tem reunião importante. Ele começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento.
Era choro de desespero financeiro. Dá para perceber a diferença. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Essa casa vale quase 300 mil reais. É minha herança. É o futuro dos meus filhos. O Felipe e a Laura precisam disso. Respondi firme. Seus filhos vão receber a poupança. 38 mil reais, divididos entre Felipe e Laura. Eles vão ter acesso quando completarem 25 anos. Você e a Andréia não vão tocar nesse dinheiro. Tá blindado. E metade desta casa vai para a Lourdes, porque foi ela quem me amparou. Foi ela quem me cuidou. Foi ela quem ficou comigo quando você foi embora. A outra metade, se você quiser brigar na justiça depois que eu morrer, vai ter que provar que merecia. E Dr. Walter já se encarregou de tornar isso muito difícil para você. Juliano levantou. Começou a andar de um lado para o outro no quarto. Depois parou. Olhou para mim e gritou. A senhora vai dar a casa para uma estranha? Para a vizinha? E eu, que sou seu filho, vou ficar sem nada? Respondi com a voz ainda calma. Você vai ficar com o que a lei obriga a eu te dar, não com o que você merecia. Porque o que você merecia, você desperdiçou há muito tempo. Ele saiu do quarto aos berros. Isso não vai ficar assim. Eu vou entrar na justiça. Eu vou provar que a senhora está senil, que a senhora foi manipulada. Lourdes tentou acalmá-lo na sala. Ele a empurrou. Gritou. Isso é culpa sua. Você colocou minha mãe contra mim. Lourdes foi firme. Não, Juliano. Você que colocou sua mãe contra você quando a abandonou. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. Deixa eu te contar o que aconteceu quando ele finalmente decidiu reagir. No dia seguinte de manhã, por volta das 10 horas, recebi intimação judicial. Um oficial de justiça tocou a campainha, me entregou o envelope lacrado. Abri com as mãos tremendo. Juliano tinha entrado com ação de interdição contra mim. Alegava que eu estava senil, incapaz de gerir patrimônio, sob influência de terceiros mal intencionados, citando nominalmente Lourdes e Dr. Walter. O pedido era de curatela provisória, com nomeação dele, Juliano, como meu curador. Se aquilo fosse concedido, ele passaria a controlar tudo: minha casa, minha poupança, minha vida. Eu viraria incapaz juridicamente. Uma criança de 70 anos. Liguei para Dr. Walter. Ele veio na mesma hora. Leu o processo inteiro. Balançou a cabeça. Dona Dirce, isso é desespero. Ele sabe que não vai conseguir, mas vamos nos defender direitinho. Ele solicitou perícia médica imediata. Fui submetida a 3 avaliações em uma semana. Geriatra no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, neurologista particular que Dr. Walter conhecia, psiquiatra forense indicado pelo próprio juiz. Passei por testes de memória, testes de raciocínio lógico, perguntas sobre data, local, pessoas, avaliação cognitiva completa. Todos os 3 médicos me declararam plenamente capaz, lúcida, orientada, sem qualquer comprometimento cognitivo. O psiquiatra que fez a última avaliação, homem sério, de uns 60 anos que ficou quase 2 horas conversando comigo, escreveu no laudo final: paciente demonstra lucidez preservada, capacidade plena de discernimento e tomada de decisão consciente e fundamentada. Não há indícios de coação, manipulação ou influência indevida. A decisão testamentária analisada é expressão legítima de autonomia da paciente, motivada por histórico factual comprovado de abandono por parte do requerente. Paciente apresenta-se emocionalmente abalada pela situação familiar, mas plenamente capaz de gerir sua vida e patrimônio. Dr. Walter anexou os 3 laudos ao processo. Anexou também o relatório de ocorrências da enfermeira Sônia, com o registro detalhado do abandono no hospital. Anexou declaração escrita de Lourdes como testemunha ocular. Anexou meu histórico médico completo, que mostrava que eu nunca tinha tido nenhum problema neurológico ou psiquiátrico. Anexou os registros das ligações que Juliano não atendeu. A operadora forneceu tudo mediante solicitação judicial. Prova documental objetiva. Irrefutável. O juiz indeferiu o pedido de interdição em 5 dias. Considerou que não havia elementos mínimos para justificar. E mais, aplicou multa processual contra Juliano por litigância de má-fé no valor de 3 mil reais, por ter utilizado o instrumento judicial de forma abusiva, sem fundamento real, apenas como tentativa de coação.
Juliano recebeu a decisão e ficou arrasado. Teve que pagar a multa em 10 dias, mas eu estava prestes a descobrir algo que ia mudar tudo. Uma semana depois da decisão judicial, Andréia apareceu, sozinha. Tocou a campainha num sábado de manhã. Lourdes estava comigo tomando café. Foi atender. "O que você quer, Andréia?" Ela estava com cara de choro, falsa, performática, maquiagem borrada de propósito. "Dona Lourdes, eu vim falar com a dona Dirce. Por favor, é importante." Lourdes me avisou. Autorizei. Andréia entrou. Sentou na sala, no sofá onde Juliano tinha se sentado semanas antes. Começou com aquela voz chorosa. "Dona Dirce, eu sei que a gente errou. Eu sei que o Juliano não devia ter deixado a senhora sozinha no hospital. Mas a senhora precisa entender que ele estava passando por um momento muito difícil. Tinha acabado de perder uma promoção importante no trabalho. Estava estressado. Estava sem dormir direito. Não foi com maldade. Foi só um erro de julgamento." Olhei para ela, direto nos olhos. "Andréia, meu filho me abandonou. Isso não é estresse. Isso não é erro de julgamento. Isso é falta de caráter." Ela tentou de novo. "Mas, dona Dirce, todo mundo erra." "A senhora nunca errou na vida? Nunca fez nada que se arrependeu depois?" Respondi. "Já. Errei muitas vezes, mas nunca abandonei quem precisava de mim. Nunca virei as costas para quem estava com dor." Ela mudou de estratégia. "Dona Dirce, pensa nos seus netos, o Felipe e a Laura. Eles são crianças. Eles precisam de futuro. Essa casa podia ser o futuro deles. Se a senhora vender agora, dá para ajudar a pagar escola particular, faculdade depois, um começo de vida melhor." "A senhora não quer isso para os netos?" Respondi. "Eu quero. Por isso deixei a poupança para eles. 38 mil reais, divididos, protegidos. Eles vão ter acesso quando completarem 25 anos e puderem decidir sozinhos o que fazer com o dinheiro, sem vocês dois no meio. Mas a casa fica para quem me amparou de verdade, para quem ficou comigo quando seu marido foi embora." Andréia endureceu o rosto. A máscara caiu. A voz ficou fria, calculista. "A senhora vai se arrepender disso, dona Dirce, porque quando a senhora morrer, a gente vai contestar esse testamento. A gente vai provar que a senhora foi coagida pela dona Lourdes e pelo advogado. A gente vai levar isso até as últimas consequências e a gente vai ganhar." Levantei, peguei as muletas, fui até a porta. Abri. "Sai da minha casa, Andréia, e não volta mais." Ela levantou, passou por mim, parou no batente da porta, virou. "A senhora é uma velha ingrata. O Juliano te deu neto. Te deu família. E a senhora joga tudo fora por causa de orgulho." Respondi. "Não é orgulho, é dignidade. Aprende a diferença." Fechei a porta na cara dela. 2 dias depois, Juliano e Andréia apareceram juntos, com os netos. Felipe, de 8 anos, e Laura, de 5. As crianças estavam confusas, assustadas. Tocaram a campainha. Lourdes atendeu. Juliano disse com aquela voz falsamente educada. "Dona Lourdes, trouxemos os netos para visitar a avó. Eles têm direito de ver a avó deles. A senhora não vai impedir, né?" Lourdes me avisou. Fui até a porta. Olhei para as crianças, para o Felipe, que lembrava de mim, para a Laura, que mal me conhecia. Disse: "Pode deixar as crianças entrarem, mas vocês dois ficam do lado de fora." Juliano tentou protestar. "Mãe, a gente é pai deles. A gente não vai deixar eles sozinhos." Respondi firme. "Eles não vão ficar sozinhos. Vão ficar comigo e com a Lourdes. Ou vocês entram todos juntos agora e eu fecho a porta, ou deixam as crianças e esperam no carro. Escolhe." Andréia puxou Juliano pelo braço. "Deixa, amor. Vamos esperar no carro. É só meia hora." Felipe e Laura entraram. Sentamos na sala. Dei abraços, dei beijos. Felipe perguntou: "Vovó, por que a gente não vem mais aqui?" "A gente vinha sempre quando eu era pequeno, eu lembro." Respondi com cuidado, escolhendo cada palavra. "Porque seu pai não traz mais, meu amor. Mas a vovó ama vocês. Sempre amou. Sempre vai amar." Laura, pequena, inocente, perguntou: "Vovó, você tá doente?" "A mamãe falou que você tá doente e que por isso a gente não pode vir." Segurei a mão dela. "Não, meu amor. Vovó tá bem. Tá se recuperando. Mas não tá doente da cabeça como a mamãe falou." Passei meia hora com eles. Mostrei fotos antigas. Dei presentes pequenos que eu tinha guardado.
Um carrinho para o Felipe, uma boneca para a Laura. Dei bolacha, dei suco. Eles brincaram no quintal, riram, correram. Depois de meia hora, Juliano e Andréia tocaram a campainha de novo. Levaram as crianças embora. Fiquei olhando o portão fechado. Sabia exatamente o que aquilo tinha sido. Tentativa de me fazer recuar usando as crianças como escudo emocional. Mas também sabia outra coisa, que eu amava aquelas crianças com uma ferocidade que não tinha nada a ver com os pais delas. E que separar o amor por eles dos erros dos pais era a coisa mais honesta que eu podia fazer. Espera até você ouvir o que ele fez na sequência. 3 semanas depois, recebi nova intimação judicial. Juliano tinha entrado com ação de alimentos. Alegava necessidade financeira urgente e obrigação legal de assistência materna com base no Código Civil. Pedia pensão mensal de R$ 1.500. R$ 1.500. Mais da metade da minha aposentadoria. Liguei para Dr. Walter. Ele veio no mesmo dia. Leu a petição inteira. Balançou a cabeça. Dona Dirce, o instrumento que ele usou existe na lei. Filhos podem sim pedir alimentos aos pais em situação de real necessidade comprovada. O problema é que ele ganha R$ 6.200 por mês como supervisor de produção e a senhora ganha R$ 2.900 de aposentadoria. Ele escolheu o instrumento certo no caso completamente errado. Vou contestar com os contra-cheques dele, extratos bancários e comprovação da renda da senhora. Isso não vai durar nem primeira audiência. E não durou. Na audiência de conciliação, o juiz olhou para os documentos, olhou para Juliano, olhou para mim de muletas ainda e perguntou direto: Senhor Juliano, o senhor ganha mais que o dobro da sua mãe e está pedindo pensão alimentícia dela? O senhor pode explicar a lógica disso? Juliano tentou argumentar que tinha despesas altas com os filhos, que a separação tinha deixado ele apertado financeiramente. O juiz foi direto. As despesas com seus filhos são obrigação sua como pai, não da sua mãe. Pedido indeferido por absoluta improcedência. Próximo caso. Juliano saiu da audiência arrasado. Tinha gasto mais R$ 3.000 com advogado. Tinha sido humilhado publicamente. Estava entrando em desespero total. Foi quando ele cometeu o erro que destruiu tudo de vez. Apareceu na minha casa de madrugada, 3 horas da manhã de uma terça-feira. Bêbado. Começou a chutar o portão de ferro, a gritar: Mãe, abre essa porta! Você vai me ouvir! Você vai desfazer esse testamento! Lourdes acordou com o barulho. Ela dorme com a janela aberta e a casa dela fica ao lado. Ligou para a polícia. Eu acordei. Desci as escadas devagar, com cuidado. Acendi a luz da varanda. Olhei pelo visor do portão. Juliano estava com a camisa para fora, cabelo bagunçado, cambaleando. Continuava gritando: Essa casa é minha, eu sou seu filho, você não pode me tirar o que é meu por direito. A viatura da polícia chegou em 10 minutos. 2 policiais desceram. Contiveram Juliano. Um deles veio até o portão. A senhora é a mãe dele? Respondi: Sou. A senhora quer dar queixa formal? Olhei para Juliano sendo segurado pelo outro policial, cambaleando, gritando, destruído, e disse: Quero. Juliano foi detido. Passou a noite na delegacia. Foi solto no dia seguinte com um termo circunstanciado, assinado por perturbação do sossego e ameaça. Ficou com antecedentes. Dr. Walter usou isso para pedir medida protetiva de urgência. Entrou com o pedido no mesmo dia, anexando o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, declaração de Lourdes como testemunha do episódio e histórico completo de todas as tentativas de coação judicial. O juiz concedeu em 48 horas. Juliano foi notificado oficialmente. Proibido de se aproximar de mim a menos de 200 metros. Proibido de entrar em contato por qualquer meio. Telefone, mensagem, redes sociais, carta, sob pena de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. A medida valia por 2 anos, renovável. E foi nesse momento que a vida dele começou a desmoronar completamente. 6 meses depois do testamento, a vida de Juliano estava despedaçada. Despedaçada de um jeito que ele nunca imaginou que fosse possível. Tudo começou no trabalho. A usina de açúcar e álcool, onde ele trabalhava como supervisor de produção há 12 anos, tinha política rígida de conduta. Quando o episódio da madrugada na minha casa virou boletim de ocorrência e depois medida protetiva,
A notícia vazou. Ribeirão Preto não é cidade grande o suficiente para essas coisas ficarem escondidas. Um colega de turno viu o nome dele no sistema da delegacia. Tinha um primo que era escrivão. Comentou com outro. Outro comentou com mais um. Em uma semana, todo mundo sabia. O gerente de recursos humanos chamou Juliano para uma conversa. Explicou que a empresa tinha código de ética que incluía conduta pessoal, que episódios de violência doméstica, ainda que fora do ambiente de trabalho, eram motivo de advertência. Juliano foi advertido formalmente. Advertência por escrito, assinada, arquivada na pasta dele. Primeira mancha na ficha limpa de 12 anos. 2 semanas depois, Juliano chegou ao trabalho visivelmente embriagado. Tinha bebido na noite anterior e continuado bebendo de manhã. Entrou no turno das 6 cambaleando, com um hálito forte, olhos vermelhos. O chefe de produção percebeu na hora. Chamou. Juliano tentou negar. O chefe aplicou o teste do bafômetro. A usina tinha protocolo de segurança rígido porque trabalhavam com máquinas pesadas. Deu positivo. Juliano foi suspenso por 30 dias sem salário. Suspensão imediata. Teve que sair da usina escoltado pelo segurança. 30 dias sem salário. Com pensão alimentícia para pagar, com aluguel para pagar, com advogados para pagar, ele já tinha gastado quase 15 mil reais em processos que perdeu todos. Entrou em desespero financeiro absoluto. Foi nesse momento que Andréia tomou a decisão que Andréia sempre tomaria. Ela calculou. Sentou, fez as contas, olhou para o marido quebrado financeiramente, arrasado emocionalmente, suspenso do trabalho, processando a própria mãe e perdendo todas as vezes, e simplesmente desligou. Não teve cena de choro, não teve grito, não teve drama. Numa tarde de quinta-feira, ela chegou em casa. Eles ainda moravam juntos, e disse: Juliano, eu quero me separar. Ele olhou para ela, sem entender. O quê? Ela repetiu com aquela frieza clínica dela. Eu quero me separar. Isso aqui não tá funcionando. Você tá destruído. Você tá sem dinheiro. Você tá obcecado com essa herança que você não vai conseguir. E eu não vou afundar junto com você. Juliano implorou. Chorou. Prometeu que ia mudar. Que ia parar de beber. Que ia reconquistar o emprego. Que ia esquecer a herança. Andréia foi firme. Não, Juliano. Eu já tomei minha decisão. Já aluguei um apartamento. Vou levar o Felipe e a Laura. Você vai pagar pensão. E a gente vai seguir em frente. No dia seguinte, ela saiu de casa com as 2 malas, com as crianças, e não olhou para trás. Juliano ficou sozinho naquela casa que eles alugavam juntos. Sozinho. Quebrado. Suspenso do trabalho. Pagando aluguel que não conseguia mais pagar sozinho. Pagando pensão que mal conseguia honrar. E foi aí que ele entendeu pela primeira vez na vida o que era solidão de verdade. A mesma solidão que ele tinha me deixado sentir naquela cadeira de hospital. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Juliano voltou ao trabalho depois dos 30 dias de suspensão, achando que ia conseguir recomeçar, que ia conseguir se reerguer, que ia conseguir recuperar a reputação. Mas a usina tinha mudado. Os colegas o tratavam diferente, com distância, com desconfiança. O chefe de produção, que antes confiava nele para decisões importantes, agora conferia tudo 2 vezes. Juliano percebia os olhares, percebia os cochichos. Percebia que tinha virado aquele cara que bateu na porta da mãe de madrugada bêbado e foi preso. Reputação destroçada. 3 meses depois de voltar, Juliano cometeu um erro no controle de estoque. Erro que antes seria relevado. Todo mundo comete erros, mas dessa vez não foi. O gerente usou como justificativa para a demissão por justa causa. Alegou negligência reincidente, somada ao histórico de advertência e suspensão. Juliano foi demitido. Perdeu o emprego de 12 anos. Perdeu o salário de R$ 6.200. Perdeu o plano de saúde. Perdeu a estabilidade. Tentou arrumar outro emprego. Mandou currículo para 10 usinas da região. 5 chamaram para a entrevista. Nas 5, fizeram a mesma pergunta. Por que você saiu da São Martinho depois de 12 anos? Juliano tentava explicar. Tentava dizer que foi mal entendido. Mas sempre caía na mesma pergunta seguinte. E essa suspensão por embriaguez no trabalho? Reputação queimada. Nenhuma usina quis contratar. Ficou 4 meses desempregado, vivendo de bicos, entregando currículo, recebendo não.
Pagando pensão com atraso. Andréia já tinha entrado na justiça cobrando. Pagando aluguel com atraso. O proprietário já tinha dado aviso de despejo. A vida desmoronando tijolo por tijolo. Do mesmo jeito que ele tinha desmoronado a minha. Foi quando ele fez a única coisa que ainda achava que podia fazer. Tentou me procurar de novo. Mandou carta pelos correios. Carta longa, escrita à mão, em papel amassado. Letra trêmula. Dizia que tinha entendido o erro, que estava em terapia. Mentira, ele não estava. Que queria reconstruir a relação. Que estava disposto a abrir mão da herança completamente. Que só queria ter a mãe de volta. Que estava sozinho. Que estava quebrado. Que precisava de mim. Recebi a carta numa manhã de sábado. Lourdes estava comigo tomando café. Abri, li em silêncio. Li de novo. Li uma terceira vez. Na terceira vez, dobrei o papel com cuidado, fui até o quarto, ajoelhei ao lado da cama, como faço toda noite desde criança. Rezei. Pedi a Deus que me mostrasse se eu devia responder, se eu devia abrir aquela porta de novo. O silêncio que veio não foi indiferença. Foi resposta. Porque eu conheço a diferença entre perdão e reconstrução. Perdoar não significa que a ferida desapareceu. Significa que você decide não carregar mais o peso do ódio. Eu perdoei Juliano naquela noite. De joelhos. Em silêncio. Sem ele saber. Mas perdão não reconstrói confiança. Perdão não devolve os dias que passei sozinha na cadeira do hospital com dor. Perdão não desfaz testamento. Guardei a carta na gaveta. Não respondi. E não me arrependi. Mas Juliano não desistiu. Porque desespero não aceita silêncio como resposta. 2 semanas depois, ele apareceu na porta da igreja. Sabia que eu frequentava todo domingo às 9 da manhã. Esperou do lado de fora. Quando saí, estava ali, magro, cabelo desgrenhado, roupa amassada, olheiras fundas. Parecia 10 anos mais velho. Mãe, por favor, só me escuta 5 minutos. Lourdes estava ao meu lado. Segurou meu braço. Dirce, você não precisa ouvir isso. Olhei para Juliano, para o filho que eu criei, para o homem que ele tinha virado, e disse: 5 minutos, aqui fora, com a Lourdes do lado. Ele começou: Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que eu te abandonei quando você mais precisou. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu quero tentar consertar. Eu tô sozinho. A Andréia me deixou. Eu perdi o emprego. Eu tô morando num quarto alugado pagando R$ 400 por mês. Eu não tenho mais nada. E eu entendi que a única coisa que importa de verdade é família. É você. Eu não quero herança. Eu não quero casa. Eu só quero ter minha mãe de volta. Fiquei em silêncio, olhando para ele. Respirei fundo e disse: Juliano, quando você me deixou naquela cadeira do hospital, você não deixou só meu corpo. Você deixou meu coração. Você deixou 38 anos de dedicação. Você deixou cada sacrifício que eu fiz por você. Cada turno duplo que eu peguei na fábrica para pagar sua escola. Cada roupa que eu costurei para você ter o que vestir. Cada noite que eu passei acordada quando você estava doente. Você deixou tudo isso naquela cadeira. E não tem carta, não tem terapia, não tem 5 minutos na porta da igreja que traga isso de volta. Ele começou a chorar. Mãe, por favor, me dá uma chance. Só uma. Respondi. Eu te dei 69 anos de chances, Juliano. 69 anos de amor incondicional. E você jogou tudo fora quando escolheu ir embora. Agora você tá aqui porque perdeu tudo. Não porque me ama, porque não tem mais ninguém. E eu não vou ser a última opção de ninguém. Nem de filho. Virei as costas. Entrei no carro com Lourdes. Ele ficou ali, na calçada, chorando. Olhei pelo retrovisor enquanto a gente se afastava. E não senti pena. Senti paz. 2 meses depois, Juliano foi despejado. Não conseguiu pagar o aluguel por 3 meses seguidos. O proprietário entrou na justiça. Despejo concedido. Oficial de justiça foi lá, lacrou a porta, botou as coisas dele na calçada. Juliano teve que pedir para guardar as coisas na casa de um conhecido. Foi morar de favor num quartinho nos fundos da casa da irmã da Andréia. Ironia cruel, porque ela só aceitou por pena e porque o irmão dela convenceu. Pagava R$ 200 simbólicos. Dormia num colchão no chão. Sem móveis, sem dignidade. Conseguiu emprego como ajudante de produção numa fábrica pequena de ração animal. Salário, R$ 2.100. Menos do que eu ganho de aposentadoria. Menos do que ele ganhava como supervisor.
Trabalhava das 6 da manhã às 4 da tarde, carregando saco de ração de 25 quilos. Voltava para casa, para o quartinho, destruído fisicamente. Tomava banho frio porque o chuveiro era ruim. Comia marmita congelada, comprada no mercado porque não tinha como cozinhar. Pagava pensão para Andréia com atraso. Recebia cobrança judicial todo mês. E foi nesse momento, nesse fundo do poço absoluto, que ele finalmente entendeu. Entendeu que as escolhas têm consequências. Entendeu que abandonar quem te ama tem preço. Entendeu que não dá para voltar no tempo e desfazer o erro. Entendeu tudo. Tarde demais. Mas Juliano não estava completamente derrotado ainda. Porque gente desesperada às vezes encontra força em lugares muito errados. 6 meses depois de ter sido despejado, Juliano conheceu Célio Rodrigues, advogado de porta de fórum. Desses que ficam na calçada oferecendo serviço para quem passa. Homem de uns 55 anos, OAB irregular, histórico de processos antiéticos. Juliano contou a história. Célio ouviu com atenção. No final disse: "Rapaz, você foi passado para trás. Sua mãe tá senil e não sabe. Esse testamento é nulo. A gente pode derrubar isso fácil. Vai custar R$ 5.000 de honorários, mas a gente ganha." Juliano não tinha R$ 5.000. Mas Célio aceitou parcelado, 500 por mês durante 10 meses. Juliano assinou. Célio entrou com nova ação. Dessa vez, não era pedido de interdição. Era ação anulatória de testamento por vício de consentimento. Alegava coação moral exercida por Lourdes e Dr. Walter. Alegava que eu estava fragilizada emocionalmente no momento da lavratura do testamento por conta da fratura recente. Alegava que o testamento tinha sido feito sob pressão psicológica. Pedia anulação total. Dr. Walter recebeu a citação. Ligou para mim. Veio em casa no mesmo dia. Leu o processo inteiro. Balançou a cabeça. "Dona Dirce, esse advogado é picareta. Isso aqui não tem fundamento nenhum. Mas vamos contestar direitinho de novo." Ele anexou tudo de novo. Laudos médicos que comprovavam minha plena capacidade na data da lavratura do testamento, declaração das testemunhas do cartório, filmagens da câmera de segurança do tabelionato, que mostravam eu assinando o testamento com calma, lendo tudo, sem nenhuma pressão visível. Prova técnica irrefutável. Mas Célio tinha uma estratégia suja. Ele sabia que não ia ganhar, mas sabia que podia arrastar. Pediu perícia médica nova. Pediu oitiva de testemunhas, pediu juntada de novos documentos, pediu prazo, pediu mais prazo. Processo que deveria ser julgado em 6 meses virou 1 ano, virou 1 ano e meio. E a cada audiência, a cada prazo, Juliano pagava mais R$ 500 para Célio. Já tinha pago R$ 4.000, mais 6 meses, pagaria os 5.000 completos e não ia ganhar nada. Foi durante esse processo arrastado que aconteceu algo que me assustou de verdade. Numa terça-feira à noite, por volta das 8 horas, tocaram a campainha. Lourdes tinha ido para casa já. Eu estava sozinha. Fui até o portão. Olhei pelo visor. Não reconheci o homem. Uns 40 anos, boné, jaqueta escura. "Quem é?" Ele respondeu. "Sou do correio. Tenho uma encomenda para a senhora." Não confiei. "Pode deixar no portão." Ele insistiu. "Precisa assinar, senhora. É registrada." Continuei sem abrir. "Passa por baixo do portão." Ele hesitou. Depois passou um envelope. Peguei, olhei. Não tinha remetente. Não tinha selo dos correios. Abri ali mesmo. Dentro tinha uma foto. Foto minha saindo da igreja, tirada de longe, com zoom. E atrás da foto, escrito com caneta: "Cuidado com quem você confia." Fechei o envelope tremendo. Liguei para Lourdes. Ela veio correndo. Ligamos para a polícia. A viatura chegou. Fiz boletim de ocorrência por ameaça. O policial perguntou: "A senhora tem inimigos? Alguém que queira intimidar a senhora?" Respondi: "Tenho um filho que está processando para anular meu testamento." O policial anotou tudo. Dr. Walter usou o boletim de ocorrência para pedir extensão da medida protetiva. Incluiu intimidação e ameaça como novos fundamentos. O juiz concedeu. Juliano foi notificado de novo. A medida protetiva agora incluía proibição de qualquer tipo de intimidação direta ou indireta, sob pena de prisão imediata. Mas a ameaça tinha funcionado. Fiquei com medo. Medo real. Comecei a dormir mal. Comecei a olhar para trás quando saía na rua. Comecei a desconfiar de todo carro que parava na frente de casa.
Lourdes percebeu. Dirce, você não pode viver assim. A gente precisa fazer alguma coisa. Concordei. Dr. Walter teve uma ideia. Dona Dirce, vou pedir antecipação de tutela para registro da cláusula de deserdação em cartório imediatamente, sem precisar esperar o inventário. Normalmente isso só acontece depois do falecimento. Mas com o histórico de ameaças, coação, processos abusivos, dá para pedir antecipação por risco iminente. Se o juiz conceder, essa cláusula fica registrada já. Vai dificultar ainda mais qualquer tentativa de contestação futura. Autorizei. O pedido foi feito. O juiz analisou. Levou 3 semanas. E concedeu. Fundamentou que o histórico de processos abusivos, tentativas de intimidação e ameaças configurava risco real de coação futura. A cláusula de deserdação foi registrada antecipadamente. Juliano foi notificado. Quando recebeu a notificação, ligou para Célio aos berros. Célio tentou acalmá-lo. Calma, rapaz, a gente ainda pode contestar isso depois. Mas Juliano já tinha entendido. Tinha perdido de novo. E dessa vez, de forma quase irreversível. Foi então que ele cometeu o erro final. O erro que selou tudo definitivamente. Numa sexta-feira à noite, Juliano apareceu na casa de Lourdes. Bêbado de novo. Começou a gritar do portão. Eu sei que você tá aí dentro. Você destruiu minha família. Você roubou minha mãe de mim. Lourdes estava sozinha. Ficou com medo. Trancou as portas. Ligou para a polícia. Ligou para mim. Fui até a janela. Minha casa fica ao lado. Vi Juliano cambaleando no portão da Lourdes, gritando, chutando o portão. A polícia chegou em 5 minutos. 2 policiais desceram. Um deles reconheceu Juliano. Era o mesmo policial da vez anterior. De novo, senhor Juliano. Juliano tentou explicar. Tentou dizer que só queria conversar. O policial foi direto. O senhor está descumprindo medida protetiva. O senhor está em flagrante. Vou ter que prender o senhor. Juliano foi preso. Passou o fim de semana na cadeia. Foi levado para a audiência de custódia na segunda-feira. O juiz converteu a prisão em preventiva por 30 dias. Juliano cumpriu 22 dias de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva. Saiu magro, barba por fazer, destruído emocionalmente. Quando saiu, Célio já tinha abandonado o caso. Tinha percebido que não ia receber mais nada. Processo foi extinto por abandono de causa. Juliano ficou sem advogado, sem dinheiro para contratar outro, sem forças para tentar de novo. E foi nesse momento que Andréia deu o golpe final. Entrou com pedido de aumento de pensão alimentícia. Alegou que as necessidades das crianças tinham aumentado, que precisavam de escola melhor, plano de saúde melhor, atividades extracurriculares. Pediu aumento de R$ 1.200 para R$ 2.000. Juliano nem tinha como se defender direito. Não tinha advogado. Foi à audiência sozinho. Tentou explicar que ganhava R$ 2.100, que não tinha como pagar R$ 2.000 de pensão. O juiz foi direto. O senhor vai ter que arranjar um jeito. As necessidades das crianças não diminuem porque o senhor perdeu emprego. Pensão aumentada para R$ 1.800. Juliano saiu da audiência chorando. Não tinha como pagar. Simplesmente não tinha. R$ 2.100 de salário. R$ 1.800 de pensão. Sobrava R$ 300. R$ 300 para comer, para morar, para existir. Impossível. Começou a atrasar a pensão de novo. Andréia entrou com execução. Oficial de justiça foi na fábrica. Bloqueou o salário dele direto na fonte. Juliano passou a receber R$ 300 na mão. O resto ia direto para Andréia. Foi quando Juliano finalmente quebrou completamente. Completamente mesmo. 3 meses depois da prisão, Juliano estava morando na rua. Literalmente. Tinha perdido o quartinho nos fundos da casa da cunhada. Ela expulsou depois do episódio da prisão. Não tinha dinheiro para alugar nada. R$ 300 não dava para nada. Dormia em albergue municipal 3 noites por semana. O albergue tinha limite de permanência. Nas outras noites, dormia em banco de praça ou em marquise de loja fechada. Continuava trabalhando na fábrica de ração. Tomava banho lá quando dava. Lavava a roupa no banheiro, secava no varal improvisado nos fundos, comia marmita doada pelos colegas que tinham pena. Estava irreconhecível, magro, sujo, fedido. O supervisor da fábrica chamou ele um dia. Juliano, você não pode continuar assim. Você precisa de ajuda. Você precisa se internar numa clínica ou algo assim. Juliano só balançou a cabeça. Eu tô bem.
Eu só preciso trabalhar. Foi numa terça-feira de manhã, 3 meses depois, que aconteceu o que tinha que acontecer. Juliano desmaiou no meio do turno. Estava carregando saco de ração quando as pernas falharam. Caiu no chão. Colegas socorreram. Chamaram SAMU. Ele foi levado para o hospital. Diagnóstico: desnutrição severa, desidratação, pressão baixa crítica. Ficou internado por 4 dias. Soro, medicação, acompanhamento. Foi durante essa internação que a assistente social do hospital ligou para mim. Atendi o telefone numa manhã de quinta-feira. Dona Dirce? Aqui é Mariana, assistente social do Hospital São Lucas. A senhora é mãe do Juliano Teixeira? Gelei. Sou. O que aconteceu? Ela explicou. A internação, a desnutrição, a situação de rua, e perguntou: a senhora pode vir buscar ele quando ele receber alta? Ele não tem para onde ir. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: não posso. Tenho medida protetiva contra ele. Ele não pode se aproximar de mim. Ela hesitou. Entendo. Mas a senhora tem algum familiar que possa ajudar? Lembrei do meu irmão Célio, que mora em Barretos. Tem meu irmão. Vou ligar para ele. Liguei para Célio, expliquei tudo. Ele ficou chocado. Dirce, o Juliano tá morando na rua? Como assim? Contei tudo. O processo, a prisão, a pensão, a perda do quartinho. Célio ficou em silêncio. Depois disse: Dirce, eu vou lá buscar ele. Vou trazer ele para cá. Ele pode ficar comigo até se reerguer. Agradeci. Célio foi até Ribeirão Preto. Buscou Juliano no hospital quando ele recebeu alta. Levou para Barretos. Deu um quarto para ele. Deu comida. Deu roupa limpa. Deu dignidade básica. Juliano ficou 2 meses morando com Célio. Se recuperou fisicamente. Engordou um pouco. Parou de beber. Arrumou emprego como ajudante em oficina mecânica em Barretos. Salário baixo, mas honesto. Começou a pagar a pensão em dia de novo. Célio ajudou ele a negociar redução com Andréia, que aceitou baixar para R$ 1.400 mediante comprovação da situação. Foi durante esses 2 meses que Juliano pediu para Célio ligar para mim. Célio ligou numa tarde de domingo. Dirce, o Juliano quer falar com você. Não pessoalmente, só pelo telefone. Ele quer pedir desculpas. De verdade dessa vez. Hesitei. Célio, eu não sei se eu aguento ouvir isso de novo. Ele foi firme. Dirce, eu sei que você tem todo o direito de dizer não, mas o menino tá destruído. Ele entendeu. De verdade. Ele só quer falar 5 minutos. Se você não quiser, eu entendo. Respirei fundo. Passa para ele. Juliano pegou o telefone. A voz saiu baixa, rouca, cansada. Mãe? Não respondi. Ele continuou. Mãe, eu não vou pedir para você me perdoar, porque eu sei que eu não mereço. Eu só quero te dizer que eu entendi. Eu entendi tudo. Eu entendi que eu te abandonei quando você mais precisou. Eu entendi que eu escolhi dinheiro em vez de você. Eu entendi que eu destruí tudo sozinho. E eu vou carregar isso até morrer. Eu só queria te dizer que eu sinto muito. De verdade. E que eu te amo. Mesmo sabendo que você não acredita mais nisso. Fiquei em silêncio. Senti as lágrimas descendo. Mas não disse nada. Juliano esperou. Depois disse: eu não vou te procurar mais. Eu não vou mandar carta. Eu não vou aparecer na porta da igreja. Eu vou respeitar a medida protetiva. Eu vou respeitar sua decisão. Eu só queria te dizer isso. Obrigado por ter me criado. Obrigado por ter me amado quando eu não merecia. E desculpa por ter te decepcionado. Desligou. Fiquei segurando o telefone, chorando. Lourdes veio até mim. Dirce, o que foi? Contei. Ela me abraçou. E agora? Você vai mudar de ideia? Balancei a cabeça. Não. Perdoar não é voltar atrás. Eu perdoo ele, de coração. Mas o testamento fica. A medida protetiva fica. As decisões ficam. Porque eu aprendi que amor não é aceitar qualquer coisa. Amor é ter dignidade também. 6 meses depois, recebi outra ligação. Dessa vez, era da Andréia. Atendi desconfiada. Dona Dirce, aqui é a Andréia. Eu sei que a gente não se fala mais. Mas eu precisava te contar uma coisa. Esperei. Ela continuou. O Juliano tá namorando. Uma moça de Barretos. Gente boa. Ela é enfermeira. Tá ajudando ele a se reerguer. Ele voltou a estudar. Tá fazendo curso técnico de segurança do trabalho. Tá reconstruindo a vida dele. Fiquei em silêncio. Ela continuou.
Eu sei que você não pediu para saber, mas achei que você ia querer saber que ele tá bem, que ele tá tentando de verdade dessa vez. Agradeci. Desliguei. Fiquei pensando nisso por dias. Juliano estava reconstruindo a vida, longe de mim, sem a herança, sem a casa, sem o dinheiro, apenas com o próprio esforço. E estava conseguindo. Senti algo estranho. Não era arrependimento. Era alívio. Alívio de saber que ele tinha entendido finalmente que a vida se constrói com trabalho, não com herança. E que ele tinha aprendido isso da forma mais dura possível. Mas eu não mudei nada. O testamento ficou registrado. A cláusula de deserdação ficou fundamentada. A parte disponível da casa continuou destinada a Lourdes. A poupança continuou destinada a Felipe e Laura. Porque algumas decisões não se desfazem. Não porque sejam baseadas em ódio, mas porque são baseadas em justiça. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, minha vida é outra. Completamente outra. Me recuperei totalmente da fratura. Voltei a andar sem muletas. Voltei às minhas costuras. Agora faço sob encomenda para 3 lojas do centro. Ganho um extra bom. Voltei à igreja. Voltei a viajar. Fui para Aparecida do Norte com o grupo da igreja. Fui para a praia em Ubatuba com a Lourdes. Fui visitar Célio em Barretos e conheci a namorada do Juliano de longe, sem falar com ele. Lourdes continua sendo minha vizinha e melhor amiga. Viramos irmãs de verdade. Ela sabe que quando eu morrer, metade desta casa será dela. E se a justiça confirmar a deserdação no inventário futuro, será tudo. E ela chora toda vez que falo nisso. Dirce, eu não quero sua casa. Eu quero você viva, aqui, costurando, conversando comigo todos os dias. Respondo, eu sei, Lourdes, mas você merece. E vai ser seu, porque você me amparou quando ninguém mais amparou. Felipe e Laura me visitam 1 vez por mês. Andréia permite agora. Acho que ela finalmente entendeu que separar as crianças da avó era crueldade desnecessária. Eles vêm, passam a tarde, brincam no quintal, comem bolo que eu faço, me contam da escola. Eu os olho correr e penso, esses 2 não têm culpa de nada. Quando completarem 25 anos, vão ter 38 mil reais divididos esperando. Dinheiro que a vovó juntou costurando. Protegido. Blindado. Separei o amor pelas crianças do erro dos pais. E essa foi a decisão mais difícil de todas, e a mais certa. 3 anos depois de tudo, recebi uma ligação de Célio. Dirce, preciso te contar uma coisa. O Juliano casou. Com a Roberta, a enfermeira. Eles tiveram um filho, um menino. Chamaram de Arthur. Fiquei em silêncio. Senti algo estranho no peito. Não era dor. Era uma pontada leve de algo que eu não conseguia nomear. Ele tá bem? Célio respondeu. Tá. Ele terminou o curso técnico. Conseguiu um emprego bom numa indústria aqui em Barretos. Ganha 4.500. Tá pagando pensão em dia. Tá criando o Arthur. Tá reconstruído. Agradeci. Desliguei. Fiquei sentada na sala olhando para a parede. Juliano tinha reconstruído a vida. Sem mim, sem a herança, sem a casa. Tinha casado, tinha tido outro filho. Estava criando uma família nova. E estava bem. Senti alívio de novo. Alívio de saber que ele não tinha afundado completamente. Que tinha encontrado um caminho. Mas não mudei nada do testamento. Porque algumas portas, quando se fecham, não se abrem de novo. Não por ódio, mas por respeito próprio. 6 meses depois, Juliano mandou uma carta. Não para mim, para Célio, pedindo para ele me entregar se eu aceitasse. Célio ligou. Dirce, o Juliano mandou uma carta. Posso mandar pelos correios? Autorizei. A carta chegou numa tarde de quinta-feira. Abri. Lia. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. E eu respeito isso. Eu só queria te contar que eu tive um filho, o Arthur. Ele tem 1 ano e 3 meses agora. Ele é lindo. Tem o sorriso da Roberta e a teimosia da família. Eu tô tentando ser um pai melhor do que eu fui filho. Eu tô tentando ensinar para ele as coisas que eu aprendi tarde demais. Gratidão. Respeito. Amor que não abandona. Eu não sei se você vai querer conhecer ele um dia. Eu entendo se não quiser. Mas ele existe. E ele é seu neto. Eu só queria que você soubesse. Com amor e arrependimento eterno, Juliano. Dobrei a carta. Guardei na gaveta junto com a outra. Não respondi. 2 meses depois, Felipe, que agora tem 14 anos e vem me visitar sozinho de ônibus, me contou que tinha conhecido o Arthur. Vovó, o papai tem um irmãozinho, o Arthur.
Ele é pequenininho, brinca com carrinho igual eu brincava. O papai pediu para eu te contar porque ele não pode falar com você. Olhei para o Felipe. Menino bom, inteligente, que nunca me julgou. E você quer que eu conheça o Arthur? Felipe pensou. Eu acho que sim, vovó. Mas só se você quiser, sem obrigação. Fiquei pensando nisso por semanas. Arthur, neto que eu nunca vi, filho do filho que me abandonou. Seria justo conhecer? Seria trair a mim mesma? Seria ceder? Não sei. Ainda não sei. Talvez um dia eu saiba. Mas por enquanto, a resposta é não. Não por vingança, mas por coerência. Porque se eu abrir essa porta, vou ter que abrir todas as outras. E eu não estou pronta para isso. Talvez nunca esteja. A vida de Juliano hoje é estável. Ele trabalha. Ele sustenta a família. Ele paga a pensão para Felipe e Laura, que agora têm 12 anos. Ele criou o Arthur. Ele reconstruiu, mas reconstruiu longe de mim. E vai continuar assim. Porque perdão não é reconciliação. Perdão é libertar a si mesmo do peso do ódio. Eu perdoei Juliano. De verdade. De joelhos, rezando. Sozinha. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar atrás. Não significa desfazer testamento. Significa apenas que eu não carrego mais raiva. Mas também não carrego mais ilusão. Hoje, 5 anos depois da queda no quintal, minha vida é plena. Tenho 75 anos. Moro na minha casa, costuro, vou à igreja. Viajo com o grupo de idosos. Já fui para Caldas Novas, para Olambra, para Campos do Jordão. Lourdes continua sendo minha irmã de coração. Felipe e Laura continuam vindo me visitar. Minha saúde tá boa. Minha fé tá firme. Meu coração tá em paz. O testamento continua registrado. Quando eu morrer, Lourdes vai receber metade da casa. Ou tudo, se a deserdação for confirmada. Felipe e Laura vão receber a poupança, que agora tem R$ 43 mil, porque eu continuo guardando. Juliano vai ter que lutar na justiça pela legítima. E Dr. Walter, que continua sendo meu advogado, já deixou tudo preparado para dificultar ao máximo. Não odeio meu filho, não desejo mal para ele. Torço para que ele seja feliz, para que ele crie o Arthur bem, para que ele aprenda com os erros, para que ele seja um pai melhor do que foi filho. Mas ele não faz mais parte da minha vida. Não tem mais acesso a mim. Vai ter que viver com as consequências das escolhas dele. E quando o inventário vier, daqui a 10, 15, 20 anos, só Deus sabe, Dr. Walter estará pronto. Ou o sucessor dele. Porque algumas decisões sobrevivem a gente. Aprendi que ser mãe não significa aceitar abandono. Ser mãe não significa ser capacho emocional. Ser mãe é amar, sim. Mas é também ensinar, inclusive através da dor, que dignidade não se negocia. Ensinei meu filho a andar, a falar, a trabalhar. Falhei em ensinar que gratidão não é opcional. Ele está aprendendo agora, do jeito mais duro, tarde demais para nós dois. Mas a lição está sendo aprendida. E talvez o Arthur cresça sabendo valorizar a mãe. Talvez Juliano ensine para ele o que não aprendeu comigo. E aí, talvez, tudo isso tenha valido a pena. Hoje é uma tarde comum de sábado. Estou sentada na varanda. Lourdes trouxe café e rosca. A gente está conversando sobre a viagem que vamos fazer mês que vem para Aparecida. Ela conta uma história engraçada que aconteceu na igreja e ri antes de terminar, como sempre faz. Eu rio junto sem nem saber o final. O sol tá quente, mas tem uma brisa boa. O quintal tá limpo. Não lavo mais sozinha. Pago um rapaz para lavar uma vez por semana. Olho para as paredes desta casa. As mesmas paredes que eu e meu marido levantamos tijolo por tijolo. As mesmas paredes que Juliano não soube valorizar. As mesmas paredes que um dia vão para quem as mereceu. E penso, é isso. É exatamente isso. Não preciso de mais nada além desta tarde, deste café, desta amiga, desta paz que custou muito para chegar, mas que agora finalmente é minha. Completamente minha. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E clica na próxima história que está passando na tela agora. Você não vai se arrepender.